Nasci numa família de camponeses em Azinhaga, uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, na margem direita do rio Almonte, a uns 200 quilómetros a nordeste de Lisboa. Meus pais chamavam-se José de Sousa e Maria da Piedade. José de Sousa teria sido também o meu nome se o funcionário do Registro Civil, por sua própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha porque a família de meu pai era conhecida na aldeia Ramaco. Só aos 7 anos, quando tive de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que se veio a saber que o meu nome completo era José de Sousa Saramago. Não foi este, porém, o único problema de identidade que fui fadado no berço. Embora tivesse vindo no mundo no dia 16 de novembro de 1922, os meus documentos oficiais referem que nasci 2 dias depois, a 18. Foi graças a esta pequena fraude que a família escapou ao pagamento da multa por falta de declaração do nascimento no prazo legal. Talvez por ter participado na Grande Guerra em França como soldado de artilharia e conhecido outros ambientes diferentes do viver da aldeia, meu pai decidiu em 1924 deixar o trabalho do campo e trasladar-se com a família para Lisboa, onde começou a exercer a profissão de polícia segurança pública, para a qual não se exigiam mais habilitações literárias que ler, escrever e contar. Poucos meses depois de nos termos instalados na capital, morreria o meu irmão Francisco, que era 2 anos mais velho do que eu. Embora as condições em que vivíamos tivessem melhorado um pouco com a mudança, nunca viríamos a conhecer o verdadeiro desafogo económico. Já eu tinha 13 ou 14 anos, quando passámos, enfim, a viver numa casa pequeniníssima, só para nós. Até aí sempre tínhamos habitado em partes da casa com outras famílias. Durante todo este tempo, e até a maioridade, foram muitos e frequentemente prolongados os períodos em que vivi na aldeia com os meus avós maternos Jerónimo Meldrim e Josefa Caixinha. Transitei para o liceu, onde permaneci 2 anos, com notas excelentes no primeiro, bastante menos boas no segundo, mas estimado por colegas e professores ao ponto de ser eleito tesoureiro da associação académica. Entretanto, meus pais haviam chegado à conclusão de que, por falta de meios, não poderiam continuar a manter-me no liceu. A única alternativa que se apresentava seria entrar para uma escola de ensino profissional. E assim se fez. Durante 5 anos aprendi o ofício de serralheiro mecânico. O mais surpreendente era que o plano de estudos da escola, naquele tempo, embora obviamente orientado para formações profissionais técnicas, incluía, além de francês, uma disciplina de literatura. Como não tinha livros em casa, foram os livros escolares de português, pelo seu carácter antológico, que me abriram as portas para a fruição literária. Ainda hoje posso citar poesias aprendidas naquela época distante. Terminado o curso, trabalhei durante cerca de 2 anos como serralheiro mecânico numa oficina de reparação de automóveis. Também por estas alturas tinha começado a frequentar, nos períodos noturnos de funcionamento, uma biblioteca pública de Lisboa. E foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela leitura se desenvolveu e apurou. Quando casei em 1944, já tinha mudado de atividade, passar a trabalhar num organismo de segurança social como empregado administrativo. Faleceria em 1998. Em 1947, ano do nascimento da minha única filha, Filante, publiquei o primeiro livro, um romance que intitulei A Viúva, mas que por conveniências editoriais viria a sair como O Nome de Terra do Pecado. Escrevi ainda outro romance, Claraboia, que permanece inédito até hoje. E principiei um outro, que não passou das primeiras páginas. Chamar-se-ia
o Mel e o Fel, ou talvez Luís, filho de Tadeu. A questão ficou resolvida quando abandonei o projeto. Começava a tornar-se claro para mim que não tinha para dizer algo que valesse a pena. Durante 19 anos, até 1966, quando publicaria os poemas possíveis, estive ausente do mundo literário português, onde devem ter sido pouquíssimas as pessoas que deram pela minha falta. Fiquei desempregado em 1949, mas, graças à boa vontade de um antigo professor do tempo da escola técnica, pude encontrar ocupação numa empresa metalúrgica de que ele era administrador. Para melhorar o orçamento familiar, mas também por gosto, comecei, a partir de 1955, a dedicar uma parte do tempo livre a trabalhos de tradução, atividade que se prolongaria até 1981. Outra ocupação paralela, entre maio de 1967 e novembro de 1968, foi a de crítico literário. Entretanto, em 1966, publicara Os Poemas Possíveis, uma coletânea poética que marcou o meu regresso à literatura. A esse livro seguiu-se, em 1970, outra coletânea de poemas, provavelmente Alegria, e logo, em 1971 e 1973 respectivamente, sob os títulos Deste Mundo e do Outro e A Bagagem do Viajante, duas recolhas de crónicas publicadas na imprensa, que a crítica tem considerado essenciais à completa compreensão do meu trabalho posterior. Tendo-me divorciado em 1970, iniciei uma relação de convivência que duraria até 1986, com a escritora portuguesa Isabel da Nóbrega. Deixei a editora no final de 1971. Trabalhei durante os 2 anos seguintes no Vespertino Diário de Lisboa, como coordenador de um suplemento cultural e como editorialista. Em abril de 1975, passei a exercer as funções de diretor adjunto do matutino Diário de Notícias, cargo que desempenhei até novembro desse ano e de que fui demitido na sequência das mudanças ocasionadas pelo golpe político-militar de 25 daquele mês, que travou o processo revolucionário. O ano de 1993, um poema longo publicado em 1975, que alguns críticos consideram já anunciador das obras de ficção que 2 anos depois se iniciariam com o romance Manual de Pintura e Caligrafia e sob o título Os Apontamentos. Os artigos de teor político que publiquei no jornal de que havia sido diretor. Sem emprego mais uma vez e, ponderadas as circunstâncias da situação política que então se vivia, sem a menor possibilidade de o encontrar, tomei a decisão de me dedicar inteiramente à literatura. Já era hora de saber o que poderia realmente valer como escritor. Foi nesse período de estudo, observação e registro de informações que veio dar origem, em 1980, ao romance Levantado do Chão, em que nasce o modo de narrar que caracteriza a minha ficção novelesca. A década de 80 foi inteiramente dedicada ao romance. Memorial do Convento, 1982, O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1984, A Jangada de Pedra, 1986, História do Cerco de Lisboa, 1989. Em 1986, conheci a jornalista espanhola Pilar del Rio. Casamo-nos em 1988. Creio ter trabalhado bastante durante estes últimos anos. No ano de 2007, decidiu criar-se em Lisboa uma fundação com o meu nome, a qual assume, entre os seus objetivos principais, a defesa e a divulgação da literatura contemporânea, a defesa e a exigência de cumprimento da Carta dos Direitos Humanos, além da atenção que devemos, como cidadãos responsáveis, ao cuidado do meio ambiente. Em julho de
2008 foi assinado um protocolo de cedência da Casa dos Bicos em Lisboa para sede da Fundação José Saramago, onde esta continuará a intensificar e consolidar os objetivos a que se propôs na sua Declaração de Princípios, abrindo portas a projetos vivos de agitação cultural e propostas transformadoras da sociedade.